que o Senhor começou a falar no meu coração. Então, a palavra está lá em João 4, a partir do versículo 1. João 4, a partir do versículo 1. Só que antes eu queria trazer o contexto em que aconteceu essa história. Porque, assim, eu não me lembro, né, desses 25 anos de crente que eu tenho, de ter sabido como foi o contexto dessa história, por que os samaritanos e os judeus, né, eram inimigos ou tinham suas mágoas. E então eu fui pesquisar um pouquinho, e eu achei muito interessante trazer esse contexto, porque muitas vezes a gente só sabe que judeu e samaritano, eles não se dão bem, né? E o que eu pesquisei, o que eu entendi foi que no ano 722 a.C., Sargão II, que era um cara muito estrategista, o rei da Síria, ele decidiu invadir Samaria. Vou resumir um pouco. E nessa invasão, ele leva um pouco dos elementos que tinha ali no seu país para Samaria, e ele leva um povo para se misturar com os samaritanos. E de lá também ele pega um povo e leva para o seu país. E então, ele sendo um estrategista, ele pensou, se eu, né, mexer na crença, na raça e na religião, eu vou fragilizar esse povo, porque é assim, né, que se fragiliza uma nação. É você mexendo na cultura, é você mexendo na crença, é você mexendo na religião deles. E então, houve ali um sincretismo, né, uma mistura de religião em Samaria. E esses samaritanos que estavam lá no país desse Sargão, eles voltaram. E quando eles voltaram, só que quando eles foram, eles lá permaneceram cultuando e obedecendo a palavra de Deus. Quando eles voltaram, eles queriam construir um templo para adorar ao Senhor. Só que os judeus do Reino do Sul, que ficavam em Jerusalém, eles não quiseram fazer essa aliança com eles de construir esse templo. E então, os samaritanos ficaram, né, se sentindo rejeitados e decidiram, então, construir um templo no Monte Gerizim para adorar a Deus. Então, eles ficaram com o Reino do Norte e Jerusalém, o Reino do Sul. E então, depois de um tempo, Samaria foi invadida de novo, agora por Jerusalém, e eles destroem novamente o templo dos samaritanos. Então, se já tinha uma mágoa, houve mais mágoa ainda entre os samaritanos e os judeus. E foi nesse contexto, né, que houve essa rixa entre essas duas nações. E então, Jesus vem, depois de 700 anos, quebrar essas barreiras, quebrar esse tabu, porque Jesus veio para isso, né? Jesus veio para trazer a libertação de todos nós. Então, vamos lá para a nossa leitura, ela é um pouco longa, mas vamos lá. João 4 diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe:
Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu vives não é teu marido. Quanto a isso falaste bem e verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me? Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. 28. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Até aqui. E eu fiquei pensando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque todo mundo sabe o que é necessário. É uma necessária, é uma necessidade. E eu fui no Google, né? Necessário a gente sabe o que é. Necessário é tudo aquilo que é preciso, que define tudo o que é preciso. Necessário é uma coisa que é indispensável, que é imprescindível, é fundamental, é vital, é absolutamente tudo. E ele é um adjetivo, mas ele pode se tornar um substantivo. E eu disse assim, no nosso contexto, ele vai se tornar um substantivo porque Jesus é o nosso tudo, ele é o nosso absoluto, ele é imprescindível, ele é a pessoa vital nas nossas vidas. E eu queria que você prestasse atenção nesta palavra. O que é necessário para você? Jesus quer ser o seu necessário. E a partir do versículo 4, Jesus fala: entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus tinha uma obra para fazer naquela vida. Jesus tinha uma alma para salvar ali. E através daquela vida, muitas vidas seriam alcançadas pelo poder de Deus. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus tinha a hora que era a hora sexta, meio-dia, talvez um sol quente, escaldante. Mas Jesus tinha hora, tinha dia, tinha mês e tinha ano para entrar com a salvação na vida daquela mulher. Assim como ele teve na minha e na sua vida. Assim como ele quer dar para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. E eu fico maravilhada com Jesus, a forma como que ele trabalha, né, na vida das pessoas. E Jesus, ele não queria constranger aquela mulher. E então, Jesus, cansado da viagem, né, tudo milimetricamente, né, agendado, o Senhor manda 12 discípulos ir comprar pão. Precisava, será, de 12 comprar pães? Acho que não, né? Mas Jesus não queria constranger aquela mulher. Porque mais à frente, os discípulos, quando eles vêm, eles encontram Jesus com aquela mulher. E eles ficam admirados, para não dizer escandalizados, porque Jesus estava conversando com aquela mulher. O Senhor queria, né, que ele tivesse um encontro sozinho com aquela mulher.
Jesus queria tocar a alma daquela mulher. E Jesus também, só Jesus podia tocar a alma daquela mulher. Os 12 discípulos não podiam, mas Jesus podia. E Jesus tocou na alma dela. Uma alma provavelmente cansada, né? Desprezada. Cansada de tentar investir os seus sonhos e ver os seus sonhos frustrados. Porque uma pessoa que tem 5 maridos e está no 6º, pensa comigo, como estaria essa mulher? Talvez buscando, né, suprir as suas necessidades afetivas, né? Em um relacionamento atrás do outro, tentando preencher o vazio da sua alma nas suas relações. Mas nenhum foi capaz. Porque nós precisamos aprender a nos amar primeiro. Nós precisamos entender que nós somos uma pessoa inteira, para depois nos relacionarmos com outra pessoa. E ela vivia de relacionamento em relacionamento. Talvez porque ela tinha uma baixa autoestima. Quem sabe? Se sentia desvalorizada, desprestigiada. E talvez envergonhada por levar aquela vida que agora ela vivia com um homem que não era marido dela. Talvez criticada pela sociedade. Como será que estaria ela quando Jesus a alcançou? Talvez por não ter sido validada, ela não entendeu que ela tinha muito para dar. Que ela tinha potencialidades dentro do seu coração, dentro da sua alma, que não foram desenvolvidos. Mas quando Jesus chega, tudo se resolve, tudo se desenvolve. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. No momento ela só queria receber, mas Jesus veio para dar, para que ela pudesse distribuir o que ela recebeu. Isso é que eu fico maravilhado com Jesus. A forma como que ele alcança as pessoas. E lá em Sicar, que era a cidade chamada dos bêbados, dos borrachudos, Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. Jesus tinha uma alma para alcançar ali. Jesus foi por causa dela. Mas Jesus vem por minha causa, vem por sua causa, vem por causa de cada um de nós. Jesus vai onde for preciso. Para Jesus não existe causa perdida e nem ninguém perdido. E eu acho interessante que a Bíblia fala que Jesus se cansou no versículo 6. Eu acho engraçado, né, que ele se cansou justamente no poço que a mulher ia buscar água. Que interessante, né? E ele sentou lá no poço. Ele sentou lá no poço. E a mulher vinha buscar água. A samaritana vinha buscar água. Mal ela sabia o que ela ia encontrar ali. Naquele dia, ela não levaria somente água para matar a sua sede física. Naquele dia, ela levaria o rio de Deus transbordando na sua vida para ela distribuir água viva. Ela chegou de uma maneira e ela iria sair de outra. E eu fico maravilhada como Deus nos encontra. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando Jesus me encontrou, eu estava, mesmo muito jovem, desiludida com a minha vida, sem esperança. E talvez você que esteja me ouvindo também está assim, desiludido, desesperançoso. Mas são nesses momentos em que a gente não vê luz, que a gente não vê saída, que Jesus nos encontra e nos abraça e nos acolhe e nos aceita do jeito que nós somos, para começar a trabalhar na nossa alma, nas nossas feridas, para começar a trabalhar na nossa vida. E é justamente naquela hora sexta que Jesus marca um encontro com aquela mulher, sem mesmo ela saber que tinha um encontro com Jesus. É assim que Jesus faz com a gente. Porque talvez nós vamos querer correr, vamos querer fugir. Mas Jesus, Ele é certeiro. Ele alcança a nossa alma, Ele vai na nossa intimidade e vai trabalhando naquilo que a gente mais necessita. E no versículo 7, diz: nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. E é isso que eu ainda amo mais. Vinha uma mulher, artigo indefinido, uma mulher qualquer, uma desprezada, uma mulher sem referência, sem identidade.
Por causa da sua vida, Jesus foi a Sicar. Mas a partir daquele momento, ela não seria mais uma mulher, ela seria a mulher de Samaria. Jesus ia devolver a ela a sua identidade. Jesus ia devolver a ela aquilo que ela tanto procurava, a sua integridade. E Jesus nos chama pelo nome. Quando Ele nos chama pelo nome. Ele chama Daniele, Ele chama Daniel, Ricardo. Ele nos chama pelo nome, Ele não nos deixa no anonimato. Nós não somos os povos, né? Nós somos o povo de Deus nessa terra. E que fique bem claro nessa noite, você é um povo escolhido, um povo chamado para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores precisam entender que o Senhor os procura. O Senhor te procura. Onde você está? Sabe, irmãos, eu tenho orado para que o Senhor nos ensine a buscar a glória dEle neste lugar, para que nós fiquemos conhecidos como uma igreja do amor, uma igreja onde a glória do Senhor é manifestada neste lugar. Eu tenho orado para isso, que vidas possam ser curadas neste lugar, libertas, que nós sejamos referência como igreja do Senhor. Eu tenho orado para isso. E quando Deus nos tira do pecado, quando Ele nos tira da lama, Ele tem uma obra muito grande nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos identidade dEle, caráter, que o caráter dEle esteja em nós. Jesus quer que nós busquemos essa intimidade com Ele. Jesus teve um encontro com aquela mulher sozinho porque Jesus não queria constrangê-la. E é assim que às vezes o Senhor quer fazer conosco, que nós fiquemos sozinhos com Ele, para que Ele fale ao nosso coração qual é o propósito dEle na nossa vida. Precisamos buscar a intimidade do Senhor Jesus. Precisamos entender os reais propósitos do Senhor na nossa vida. Quando Jesus alcança aquela mulher, a identidade dela foi mudada e foi transformada. Ainda no versículo 7. E nisso uma mulher veio de Samaria tirar água. E Jesus pediu a ela: dá-me um pouco de água para beber. Nesse momento, Jesus já inicia uma obra na sua vida, porque Jesus ali começa a quebrar as barreiras, porque samaritano não conversava com judeu. E eu fiquei pensando outra coisa. Como é que essa mulher sabia que Jesus era judeu? Eu pesquisei também e não encontrei. Será que era pela roupa? Pelo jeito de falar? Porque só tinha os dois. O horário que ela foi buscar a água era um horário que não tinha ninguém, porque provavelmente ela tinha muita vergonha. Era um sol quente, eu penso, né? E eu fiquei pensando, como é que ela sabia que Jesus era judeu? Então ela, não entendendo nada, disse para Jesus: como sendo tu judeu, pede para mim uma mulher samaritana, pede água para uma mulher samaritana? E dali Jesus já lança a primeira flechada no seu coração. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água viva. A primeira flechada foi lançada no coração daquela mulher. A partir daquele momento, a graça de Jesus começou a favorecê-la. E ela ainda sem entender, e meio arrogante com Jesus, na minha opinião, ela: Senhor, tu não tens como tirar água. Tu não tens o balde. Vai tirar com o quê? E Jesus lança a segunda flechada. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aleluias! Glórias a Deus, que você já bebeu dessa água. Já foi falado aqui em salvação, em vida eterna. Que nós possamos distribuir essa água viva que corre do trono de Deus para a vida das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E no versículo 15, essa mulher, ela se lança. Mas ela queria resolver o seu problema momentâneo. Ela queria resolver a sua vida aqui na terra. Ela não estava entendendo os propósitos ainda celestiais na vida dela. Ela fala: Senhor, dá-me essa água para beber, para eu não precisar voltar aqui.
Ela só queria resolver aquilo ali naquele momento. Mas Jesus estava dizendo a ela: filha, filha, a água que eu quero te dar vai te purificar, vai te limpar de tudo isso que você está sentindo, de toda a frustração, de toda a dor, de toda a ferida que você tem sofrido durante toda a sua vida. E na minha opinião, ao mesmo tempo, eu entendo que ela estava dizendo para o Senhor: Senhor, dá-me dessa água, me devolve a minha vida, me devolve a minha integridade. Eu não quero vir nesse poço, porque aqui eu sou envergonhada, eu fico com vergonha, eu sou criticada, eu tenho medo de ser julgada. Eu não quero vir aqui mais, Senhor. E Jesus estava ali para devolver tudo isso a ela. A sua dignidade, para curar as suas feridas, para curar dos seus traumas, para tirá-la de uma vida de pecado, para que ela andasse limpa na presença do Senhor. E no versículo 15, ela faz o melhor e o mais importante pedido da sua vida: Senhor, dai-me dessa água. A terceira flechada foi lançada no seu coração. Vai, chama o teu marido e volta aqui. Jesus não dá meia volta, irmãos. Jesus, ele foi certeiro na ferida que ele queria curar. Jesus, ele não dá meia volta. Ele sabe do que nós necessitamos, ele sabe do que nós precisamos. E ele foi direto no coração daquela mulher. Jesus ali não queria constrangê-la, mas Jesus queria que ela reconhecesse o seu pecado. E reconhecesse que ela necessitava de Deus, do Messias que ela estava aguardando. Ali ela toma consciência do seu pecado. E Jesus pede o que para ela? Jesus não estava pedindo para ela buscar o marido dela. Jesus ali só queria que ela reconhecesse. Jesus pede renúncia. Porque Samaria é lugar de renúncia. É lugar de cura. Samaria ali, o poço ali significava renúncia. Significava para ela cura. Eu estou com essa palavra ressignificação porque ressignificação de vida. Jesus ali queria dar a salvação a ela. E no versículo 17, ela então confessa para Jesus os seus pecados, quando ela diz que ela não tem marido. E ela ainda não tinha percebido naquele momento que o profeta dos profetas, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá estava ali na sua frente, para dar o que ela precisava, para dar o que ela necessitava. Naquele encontro, a sua vida seria totalmente transformada, como Jesus quer que nos transformemos a cada dia na sua presença. Ela não sabia, mas Jesus já sabia de tudo. Porque no Salmo 139, versículo 16, lá fala que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, ainda que nenhum deles existisse. Então aquele encontro já estava marcado na agenda do céu. Assim como o meu e o seu também estava marcado. Nada pôde mudar os propósitos de Deus na vida da mulher samaritana. Assim como nada pode mudar os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nada pode mudar. Nada pode mudar os propósitos de Deus. Jesus pode até mudar os métodos, as estratégias. Mas a verdade dele sobre nós, sobre a nossa vida, não mudará. Porque a tua palavra é fiel em relação às nossas vidas. Não existe nada e nem ninguém que Deus não queira trabalhar, que Deus não queira transformar. 1 Timóteo diz que o Senhor, Ele deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E então Jesus começa a se revelar.
e começa a transformar o ser daquela mulher, ensinando a ela como era um verdadeiro adorador, que não era em Samaria, que não era em Jerusalém, que não precisaria de um templo, porque Deus é Espírito, e onde nós estivermos, nós podemos adorar ao nosso Deus. E somente a Ele, digno de louvor, digno de honra, em quem nós devemos nos prostrar e adorar para todo sempre. Porque ela questionava Jesus onde era o lugar de adorar. E Jesus explica para ela que Deus era Espírito. E Jesus vai esclarecendo para aquela mulher. No versículo 23 e no versículo 24, quando ele diz que Deus é Espírito, que Deus é Espírito. E Ele quer que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Messias tão esperado por ela estava ali, na frente dela. E é interessante como na vida dela e na nossa é assim. Mesmo nós sabendo que Jesus vai voltar, ela esperava o Messias. E mesmo esperando o Messias, ela sabia dos seus pecados? Sim, sabia. E mesmo sabendo dos seus pecados, sabendo que Jesus ia voltar, ela continuava pecando? Sim. Nós sabemos dos nossos pecados? Com certeza. Com certeza nós sabemos. E por vezes nós continuamos a cometer os mesmos pecados. Sei lá por quê. Você sabe os seus motivos. Talvez por comodismo. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar. Isso é pecado também, sabia? Não ler a Bíblia, não orar. Estou falando desses e os outros, né, que eu também tenho. Eu sou a primeira a falar aqui. E essa palavra tocou muito no meu coração, porque mesmo eu sabendo que Jesus está voltando, mesmo ela sabendo, esperando o Messias, ela continuava no seu pecado. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus demais. Mas é demais. Então não existe diferença entre a mulher samaritana, eu e você. Assim como ela era pecadora, nós somos também. E Jesus, quando Ele nos alcança, Ele quer que nós venhamos do jeito que nós estamos. Só que Ele não quer que nós permaneçamos do mesmo jeito. Ele espera de nós que nós sejamos transformados, que nós sejamos renovados pelo poder de Deus, a cada dia, a cada manhã. Por isso que as misericórdias dele se renovam. Nós precisamos dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque senão nós seremos consumidos. Mas depois que Jesus tocou naquela mulher, ela foi transformada. O Espírito de Deus transformou e mudou a vida daquela mulher. Por que nós sabemos disso? Porque aqui no versículo 28, diz que a mulher então deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Ela foi falar daquilo que ela tinha recebido, da paz que ela tinha recebido naquele lugar. No poço com Jesus. E aqui eu vou usar o cântaro num sentido figurado. Ali, naquele poço, ela deixou suas mazelas, ela deixou seus pecados e correu em direção à obra de Deus. Ela foi uma evangelista ali. Porque toda a cidade foi evangelizada. A Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa dela. Se não tivesse tido mudança de comportamento, mudança de atitude, eles não teriam crido. Houve mudança. Talvez o seu rosto, né, estivesse mais feliz, alegre, os seus olhos brilhantes por causa da presença de Jesus que havia tocado no coração e na alma dela. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa deprimida. O olhar dela é diferente, é triste, é cabisbaixo, não tem brilho os seus olhos. Mas uma pessoa que conhece Jesus, até o seu olhar precisa ser diferente. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo em nós, por onde nós passamos. E o quanto nós temos repartido daquilo que Jesus tem nos dado, daquilo que Jesus tem feito em nós e por nós.
Nós perdemos tantas oportunidades de falar do amor de Jesus. Muitas vezes nós retemos por medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. Vergonha. Só fale. Fale do amor de Jesus e deixe que o Espírito Santo convença o pecado dela. Para que ela reconheça e saiba que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que só há salvação em Jesus. As pessoas do mundo precisam reconhecer isso. E eu fico maravilhada quando a gente vai lendo as passagens da Bíblia que Jesus foi no poço buscar a mulher samaritana. Jesus antes passa em Gadara para libertar aquele endemoniado que ninguém chegava perto dele, nenhum grilhão podia com ele. Mas Jesus chegou perto dele e não quis nem conversa com os demônios. Disse, sai, em nome de Jesus. Nome dele, né? E ele foi liberto para a glória de Deus. E ele testemunhava a favor de Jesus. Jesus foi curar o paralítico que há 38 anos ficava numa cama. Jesus foi ao encontro da mulher do fluxo de sangue. Jesus foi ao encontro da viúva de Naim. Jesus vai, Jesus foi e Jesus vem ao nosso encontro. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do meu Deus e do seu Deus. Jesus, ele ainda supre as nossas necessidades. Ele vai ao encontro das nossas necessidades. Ele quer curar as nossas dores, as nossas enfermidades. E Jesus pergunta para nós nessa noite: qual é a sua necessidade? O que você precisa renunciar para que a obra dele se complete na sua vida? O que realmente Jesus quer de nós é que ele seja o nosso necessário. Que nós tenhamos essa certeza que nós somos totalmente dependentes dele. Que nós somos alcançados pela tua graça. E que esse amor transborde no nosso coração e na nossa alma. Talvez você esteja cansado nesse momento de aflição. Talvez você esteja ansioso, preocupado com o seu futuro. Talvez você já deixou de sonhar. Talvez alguém te disse uma palavra que te magoou, que feriu o seu coração. Talvez fizeram coisas que te magoaram, que te feriram. E você pensou em desistir. E você pensou em largar Jesus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus, ele não tarda, ele não falha, ele não dormita. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai fazer por você. Creia. Creia que o Senhor Jesus vai fazer. Porque ele não é homem para que minta a respeito da sua vida. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor dos senhores. E não há nada impossível para o nosso Deus. O Rei dos reis, o médico dos médicos, não perde batalha. O que for necessário para os seus amados, ele vai fazer na hora certa, no momento certo. Uma alma sedenta chama a existência dos propósitos de Deus na vida dela. Jesus quer sempre que nós nos limpemos a cada dia no rio de Deus, um rio que corre do trono da graça. Se você não está conseguindo se libertar desses sentimentos de mágoa, de rancor, falta de perdão, peça a Jesus. Ele quer que você peça a Ele, para Ele fazer a obra no seu coração. O que é necessário deixarmos para trás? Para que o rio de Deus flua e transborde no nosso coração. Do que você necessita? É de fé? É de esperança? É de perseverança? É de sabedoria? Domínio próprio? Amor? Perdão?
de que você entenda que você não é nada sem Deus, que você é totalmente dependente do Senhor, do que você necessita nessa noite, o Senhor quer te dar. Ele quer operar na sua vida. Onde Jesus passava, milagres, pessoas eram libertas, eram curadas. Onde Jesus passava tinha um propósito. Só que Hebreus 13:8 nos garante que Jesus é o mesmo ontem e é hoje e será eternamente. Então Ele é o mesmo. Aquele que fazia, Ele ainda faz por você. E Ele fará. Creia no Senhor Jesus que Ele fará. João 20 diz que felizes ou bem-aventurados é aquele que não viu e creu. Creia que Jesus é o mesmo, porque Ele é. Quando Jesus chega na nossa vida, é preciso haver mudança. E eu fico pensando, onde você estava, onde eu estava quando Jesus nos alcançou? Será que realmente houve mudança? Será que as pessoas percebem que eu tenho Jesus? Será que eu faço a diferença onde eu vou? O dono da vida, o dono do amor verdadeiro, o dono do ouro, o dono da prata, Ele quer cumprir em mim e em você todos os propósitos que Ele tem para você nesta terra. Que eu creio que não são poucos. Basta você se dispor e dizer: Jesus, eu quero. Eu quero que o Senhor faça em mim. Cumpra em mim, Senhor amado, os seus propósitos. Como aquela mulher samaritana quis. Porque a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor sabe que pensamentos tem para nós, pensamentos de paz e não de mal. Eu não sei você, eu não sei como você está, mas o Senhor Jesus que está aqui nesta noite, Ele sabe como você chegou aqui nesta noite. E Ele quer que você saia daqui diferente. Ele quer que você saia daqui crendo na sua vitória. Crendo no poder dEle sobre a sua vida. Como eu disse, aonde Jesus passava, Ele fazia milagres e Ele cumpria os seus propósitos. E esse Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele quer que você lance sobre Ele tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te deixa ansioso. Ele quer que você lance sobre Ele a sua enfermidade. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. E só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. E o amor verdadeiro, o amor real, somente Jesus pode nos dar e trazer a nossa alma sedenta. A partir daquele momento que aquela mulher encontrou com Jesus e a obra foi feita, ela não era mais sedenta. Porque o rio de Deus passou sobre a sua alma, curando as suas feridas. Te tirando ela das frustrações. Quantos relacionamentos mal sucedidos, mas a partir do momento que Jesus entrou, a partir dali tudo seria diferente na vida dela. E eu creio que foi. Assim como o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida, que a nossa vida seja diferente, com um propósito. Nada é por acaso na minha vida e na sua vida. Nada é por acaso na vida dos amados de Deus. Se sinta amado por Deus. Se você nunca se sentiu amado, se você nunca se sentiu querido, saiba que existe um Jesus que te ama independente de qualquer circunstância. Ele te aceita. E Ele quer fazer morada no seu coração e na sua alma. Amém, igreja? Aleluias. Eu termino aqui a minha palavra, agradecendo ao Senhor Jesus por esta oportunidade maravilhosa de falar do seu amor. Um amor que rompe todas as barreiras. Um amor imensurável, um amor perfeito. Um amor que nos alcança e que nos chama de filhos dele. Amém?